Olá, gente! Vamos prosseguir o nosso estudo bíblico. Hoje a gente vai ler Gênesis 27, 28, Jó 17, 18, Provérbio 3, versículo do 1 ao 4. Aqui no capítulo 27, a gente vê o Isaac já em idade avançada e ele já não enxerga mais. E ele pede para o Esaú trazer uma caça para que ele coma e o abençoe. Lembrando que Rebeca já tinha sido comunicada por Deus quando ela estava grávida que o mais velho serviria o mais novo. Então ela já tinha isso na cabeça. E vendo também, já até no capítulo anterior, que o Esaú, quando ele tinha 40 anos, tomou por mulheres, algumas mulheres que eles não gostavam, né? Nem o Isaac, nem a Rebeca gostaram dos casamentos que o Esaú fez. O Esaú tende aqui a ser mais impulsivo mesmo. E Rebeca já tinha sido comunicada pelo Senhor que o mais velho serviria o mais novo. Quando ela fica sabendo disso, o que ela faz? Ela tenta ludibriar o marido dela e fala pro Jacó se vestir com uma roupa que tem mais pelos para enganar o pai dele mesmo e ele acabar levando a bênção. A gente vê que Deus antecipou para ela uma realidade que se mostrou palpável no futuro. Então Deus ele mostrou para ela enquanto ela estava grávida de realidades que no final se mostraram, acabaram por transcorrer naquilo mesmo do que Deus havia já falado para ela. O Esaú, ele é mais inconstante, né? Ele até vendeu o direito dele de o direito dele de filho mais velho pro Jacó por um prato de comida. Então, ele é mais inconstante, ele é mais passional. E Deus antecipou já uma realidade para ela do futuro, daquilo que ia acontecer. E nisso que o Esaú vendeu o direito dele de filho mais velho por um prato de comida, também a rebeldia dele em casar com mulheres que era contra os costumes da família dele, já mostra ali uma predisposição do Esaú de não seguir os caminhos do Senhor. E Deus já sabe disso. Deus anteviu isso já lá no ventre de Rebeca. Ele se mostrou, afinal, assim, né? E quando ele vê que o Jacó passou ele para trás, né? No último momento aqui do Isaac, ele quis matar o irmão. E prometeu que iria matar o irmão assim que o pai morresse. Uma atitude já que você já vê que ele é vingativo. E a Rebeca, no final, né, até desse capítulo, ela fala: estou desgostosa da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar uma mulher entre as filhas de Et, para que ainda viver. Ela ainda estava com medo de que Jacó seguisse também os caminhos do irmão dele, né? Apesar do Jacó enganar ali o pai e enganar o irmão, Jacó, ele preza ainda mais do que o Esaú pelos princípios do Senhor, pelos valores de Deus ali, né? Ele vê o espiritual das coisas, né? Ele se importa com essa bênção até mais do que o Esaú, porque o Esaú, a gente lembra, né, que ele vendeu aquilo por um prato de comida. A gente vê também nessa parte de Gênesis que é muito importante a união dos casais nos mesmos propósitos e nos mesmos princípios. O Isaac fala para o Jacó para ele ir para a terra lá do Padan-Aram, que é a casa de Baduel, que é o pai de sua mãe, e lá ele escolheu uma mulher para ele. E quando o Esaú fica sabendo disso, o que ele faz? Ele vai lá e pega e casa com uma filha de Ismael, né? Ele, mais uma vez, ele trata as coisas de forma rebelde. A gente vê que ele não preza pelos princípios de Deus. E isso é uma consequência já aos casamentos dele. Ele já tem uns casamentos que não estão condizentes, né, com os princípios da família ali, né? Que em manter-se uma família devota a Deus mesmo, ele já vem dele, porque ele já não liga. Então ele não liga de casar com quem não liga também. Então
o Jacó, ele vai para esse caminho, né? Ele vai para essa viagem, e nesta viagem Deus fala com ele. E o interessante aqui, quando Deus fala com ele, é que Deus fala assim: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Darei a ti e a tua descendência a terra em que estás deitado. Tua posteridade será tão numerosa como os grãos de poeira no solo. Tu te estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o meio-dia, e todas as famílias da terra serão benditas em ti e em tua posteridade. Estou contigo para te guardar aonde quer que fores, e te reconduzirei a esta terra, e não te abandonarei sem ter cumprido o que te prometi. Deus ali afirma para ele tudo o que vai acontecer. E ele vê que aquele lugar é sagrado. E mesmo Deus já falando tudo aquilo para ele, ele faz uma promessa ali, né? Jacó, ele fala assim: se Deus for comigo, depois de tudo aquilo, ele viu que ali era a casa de Deus, né? Ele viu que como era temível aquele lugar. Deus habita aqui, Deus estava aqui, eu não tinha visto ele. E fala: se Deus for comigo, se ele me guardar durante esta viagem que empreendi, e me der o pão para comer e roupa para vestir, e me fizer voltar em paz à casa paterna, então o Senhor será o meu Deus. Esta pedra da qual fiz uma estela será uma casa de Deus, e pagarei o dízimo de tudo que me derdes. Ele, mesmo Deus falando tudo aquilo, ele ainda faz uma promessa, porque o homem ele precisa de um local físico para colocar a confiança dele ainda, sabe? Mesmo Deus falando, a gente precisa ter algo palpável. E mesmo Deus falando, a gente ainda assim faz as conexões com Deus, né? As alianças com Ele. Mesmo Deus falando, prometendo pra gente certas coisas, a gente empreende ainda uma promessa a se fazer a Deus. Mesmo Deus falando que, antes de Ele prometer isso, Deus já tinha falado isso pra ele. Ele mesmo assim, ele falou: se Deus for comigo, se Ele me guardar, né? Ele falou já que ia guardar ele na viagem. E se me der o pão para comer, a roupa para vestir, se me fizer voltar em paz à casa paterna. Ele falou isso. Mesmo assim, ele fala: então o Senhor será meu Deus. Ele precisa de uma confiança em uma promessa, né? Mesmo Deus, e Deus se revela tantas vezes, Deus se revela a cada momento, a cada hora. A gente é incapaz de a gente não perceber isso, gente. Se você acordou hoje, se você está vivo hoje, se você está conseguindo assistir esse vídeo, é porque Deus te abençoou já com saúde, com a visão, com a audição, com alguma coisa. Deus já te abençoou. E Ele está aqui. Só que muitas vezes, a gente precisa de coisas palpáveis para firmar a nossa confiança. Ainda fala: olha, se Deus me ajudar aqui, eu vou fazer. Deus já te ajudou. Até aqui o Senhor nos ajudou. Mas isso é uma tendência já do ser humano, né? Se fazer em missão, se colocar em missão. E Deus, sabendo disso, nos auxilia nessa missão que a gente acaba empreendendo a fazer. E a gente vê aqui que o Esaú, ele não estava vendo a verdadeira bênção que era o que Isaac estava fazendo. O Esaú, ele estava preso na materialidade de ser o filho mais velho. E ele não entendeu a amplitude que era aquela bênção. Enquanto Jacó entendeu a bênção. E quando ele foi ao caminho lá que os pais mandaram ele ir, né? Que é a casa do Labão. Ele ouviu Deus. Ele não tinha nada. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada, ele não tinha bens, ele saiu sem nada da casa dos pais. Mas ele saiu com o principal, ele saiu com a bênção de Deus na vida dele. E essa é a riqueza das coisas. Às vezes a gente coloca toda a nossa esperança e toda a nossa confiança em coisas materiais que a gente precisa ver, a gente precisa ter certeza, e muitas vezes Deus proverá o necessário. Assim como Rebeca estava grávida, Deus falou para ela aquela realidade que iria acontecer. Ele preveniu ela nessas circunstâncias, e conforme ela foi vendo os filhos crescerem, ela foi vendo as diferenças entre eles dois e constatando que aquela previsão estava correta, era aquilo mesmo. O Jacó,
E Rebeca, Jacó e o Isaac, eles sabiam disso, né? Nesse contexto que a gente está lendo aqui, eles sabiam que a bênção de Deus é o que mais importa, é o que vai fazer diferença. E completando até no provérbio aqui, só para fechar, fala assim: meu filho, não te esqueças de meu ensinamento e guarda meus preceitos em teu coração, porque com longos dias e anos de vida, eles te assegurarão a felicidade. O que mais importa na nossa vida é saber que somos filhos de Deus. A paternidade de Deus na nossa vida é o que mais importa. Tudo passa, tudo acaba, tudo muda, mas a paternidade de Deus não muda. E se a gente se assegurar na paternidade de Deus, se a gente segurar essa realidade em nossas mãos, a gente vai passar uma vida sabendo que Deus proverá o necessário para a nossa existência, para a nossa sobrevivência, para a nossa felicidade. Deus proverá o necessário para nós. E completando aqui, ainda no provérbio: oxalá a bondade e a fidelidade não se afastem de ti. Atas ao teu pescoço, gravas em teu coração. Assim obterás graça e reputação aos olhos de Deus e dos homens. Grava em teu coração todas as coisas que Deus fala na sua vida, porque é isso que importa. Quando Jacó estava naquele deserto, naquele local onde ele estava dormindo, ele teve que gravar as palavras de Deus no coração dele. E a forma que ele encontrou de gravar no coração dele as palavras de Deus foi fazendo aquela promessa e consagrando aquele local. A gente não pode esquecer as coisas que Deus fala na nossa vida. A gente não pode esquecer isso. E muitas vezes a gente vai ter que quando vem a dúvida, né? Quando vem aquele pensamento, será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? A gente tem que, na verdade, trocar os pensamentos. Trocar aquele pensamento por outro pensamento, o pensamento que vem da palavra de Deus. Se a gente trocar os pensamentos intrusivos que entram na nossa mente, nos perturbando pela palavra de Deus, que é a realidade, é a vida, é a verdade na nossa vida, a gente vai caminhar com muito mais firmeza para os nossos propósitos. Dando até um exemplo aqui para vocês, né? Na minha Bíblia, eu costumo marcar com papeizinhos as coisas que Deus fala e que para mim toca muito e eu não quero mais esquecer. E tem uma parte aqui que eu gravei, deixei aqui para todas as vezes que virem os pensamentos onde a gente duvida da providência de Deus na nossa vida, que Deus proverá aquilo que vai ser necessário para a nossa caminhada. E vem aqueles pensamentos de dúvida. E eu coloquei aqui, é até uma parte aqui, se você quiser anotar, para anotar também na sua Bíblia, todas as vezes que vierem esses pensamentos te tirando do propósito, fazendo você duvidar de uma realidade que Deus já te mostrou, que Deus já te falou muitas vezes no seu coração. Ele está em Eclesiástico 30, do 22 em diante, que fala assim: não entregues a tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem, é um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa a sua vida. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus, primeira pessoa, a Deus, e se firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e não há nela utilidade alguma. Gente, afasta isso, troca o pensamento, lembra da palavra de Deus para sua vida. Até aqui no canal eu faço às vezes algumas lectures divinas e algumas leituras orantes. Para quem não sabe, tem vídeos aqui no canal falando sobre isso. E o legal disso é você guardar uma palavra que Deus falou para você naquele dia e ficar pensando nela. Ficar pensando nela o dia inteiro. Porque se você encher os seus pensamentos da palavra de Deus, não vai sobrar espaço para dúvida e para falta de fé. Não vai sobrar espaço. Quando Jacó levantou e foi para o caminho onde o pai dele mandou ele ir, ele foi com a certeza, porque ele teve que lembrar das palavras de Deus para ele fazer a caminhada dele. Por isso que é tão importante a gente ter uma Bíblia e focar nas palavras que a Bíblia fala pra gente e gravar aquilo na nossa vida e não esquecer. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado.
Não deixem de avaliar, se inscrever no canal, compartilhar e nos acompanhem nos próximos vídeos. Tchau!